Eu vou falar aqui um pouquinho aqui de religião, né? Eu vou falar da lei de Abraão, né? É assim, até hoje eu não entendo, né? Na lei de Abraão, Abraão casou com Sara, que era sua irmã, né? Hoje não pode casar irmão com irmã, né? Mas na lei de Abraão casou. Sara e Abraão eram irmãos, né? Do mesmo pai, mãe diferente. Então, assim, Abraão seguiu o caminho dele, né, com o povo dele, né, e daí, assim, anos depois, Abraão chegou em um lugar, né? Em um lugar que dali ele ia construir, ele ia fazer uma cidade, aí ia ser uma cidade, né? Só que assim, Sara já estava bem de idade e não conseguia dar um filho para Abraão. E ela começou a cobrar de Abraão. Ela pediu que Abraão deitasse com uma concubina de um outro, de um palácio. De um palácio, né, que já era pertencia a pessoas diferentes a de Abraão, né? Então, assim, Abraão engravidou essa pessoa, ficou na casa deles lá, de Sara, e daí, assim, teve um filho, mas daí já começou todo a descontrolar tudo, né? Passando um tempo, Sara engravidou, teve um filho, aí foi que esse filho, ele foi levado para um deserto, o menino já estava meio grandinho, né? E foi levado para um deserto, diz que para Deus testar a fé de Abraão. Deus ordenou que Abraão levasse o menino para um deserto, né? Para um deserto, fizesse uma fogueira, deitasse o menino em cima e Abraão ia matar o menino. Para Abraão ia matar o menino, né? E Abraão fez tudo isso, né? E na hora Deus falou: Abraão, não faz isso, né? Só que agora eu pergunto, mas Deus faz chantagem com nós? Será que ia precisar Deus fazer essa chantagem com Abraão para saber se ele tinha fé em Deus mesmo ou não? Deus não precisa fazer chantagem com nós, porque Deus não faz chantagem com nós. Deus é amor infinito por todos nós. Deus é misericordioso com todos nós. Então, Deus jamais, Deus faz chantagem com os filhos dele, jamais. Deus não faz. Até porque Deus sabe. Nós pode falar fortemente que nós tem fé em Deus, tem fé em Deus. Se nós não tiver, Deus sabe. Deus sabe que nós não tem fé em Deus. Deus sabe de tudo de nós. Até o que nós não sabe de nós, Deus sabe. Então, Deus não vai fazer chantagem. Então, assim, na lei de Abraão, então ele tinha que mostrar para Deus que ele tinha fé em Deus, que Deus pediu para ele matar o filho, que ele tinha que sacrificar o filho dele para mostrar que ele tinha fé. Não, Deus não faz isso com nós. Outra coisa também que eu não entendo, por que Abraão fazia tanto sacrifício, matava tanto cordeiro para ir conversar com Deus, ia fazer um pedido para Deus, tinha que matar cordeiro, matava cordeiro, tinha que oferecer o sacrifício. Não precisa isso, não precisa isso. Então, assim, eu vi essa novela que foi que a lei de Abraão, assisti outra novela que era a Lei de Moisés. Então, assim, cada um eu vi diferente do outro. Então, assim, eu vi que cada um formou a sua lei.
Cada um tinha a sua lei, fez a sua lei. E hoje é por isso que eu falo hoje, aqui na terra aqui, todas as leis foram formadas pelos homens aqui na terra. Porque Deus não ordenou nenhuma lei. Nenhuma lei Deus não ordenou. Agora, os homens foi quem formaram todas as leis aqui na terra. Deus não é religião. Deus não é religião. Deus é amor infinito por todos nós. Deus é misericordioso por todos nós. E cada um busca Deus da forma que crê. Eu busco o meu Deus da forma em que eu creio nele. Porque eu creio e eu tenho fé no meu Deus, o meu Deus que eu não vejo, o meu Deus que eu não conheço, mas eu sinto a misericórdia do meu Deus na minha vida, Depois que eu tomei conhecimento do que é Deus, do meu Deus que eu não vejo, do meu Deus que eu não conheço, mas que eu sinto o agir de Deus na minha vida, porque nós não vê Deus, nós não conhecemos Deus, mas quando nós busca Deus, quando nós passa a ter o conhecimento do que Deus é na nossa vida, nós passa a sentir o agir de Deus na nossa vida. Como que Deus age na nossa vida? Deus age na nossa vida misteriosamente. Né? Porque Deus é o que está aqui no nosso pensamento. É o que está aqui, olha, no nosso pensamento. Nós buscamos Deus da forma em que nós imagina Ele aqui no nosso pensamento, Então, Deus está em cada um dos nossos pensamentos, Agora, cabe a nós como buscar Deus nos nossos pensamentos. E aí, você concorda comigo?